de entretenimento e de cinema agora, porque o Agente Secreto, o filme brasileiro que as pessoas mais estão indo ao cinema para assistir, estreou nos cinemas brasileiros na última quinta-feira, lá não ontem, né, na semana passada, e já se tornou a melhor estreia de um filme brasileiro em 2025. É claro, com um grande sucesso do Ainda Estou Aqui, que ganhou Oscar, trouxe a nossa primeira estatueta, sempre vão ter comparações. A gente vai falar bastante também sobre isso agora, porque o longa-metragem dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, protagonizado por ele, que está aí na tela, Wagner Moura, foi assistido por enquanto por 340 mil pessoas. A produção conta a história de Marcelo, protagonizado pelo Wagner Moura, que é um professor que decide fugir do seu passado violento, saindo ali de São Paulo para recomeçar a vida em Recife. E para conversar comigo sobre o sucesso do filme, eu vou chamar aqui a Flávia Guerra, especialista em cinema. Flávia, é sempre um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis para falar sobre cinema brasileiro, melhor ainda, né? E agora, nesse primeiro momento da nossa conversa, o sucesso já do Agente Secreto, que passou pelo mundo todo, vai continuar passando, né? Mas que chegou aqui no Brasil com bastante sucesso. Com certeza, né? Como você falou, eu acho que o mais lindo, assim, que deixa a gente de coração quentinho é ver que o filme tá com uma bilheteria boa, né? Ele com certeza vai bater 500 mil nesse fim de semana, continuar em cartaz, que é muito importante, né? Porque tem muita gente que não vai na primeira semana, deixa para segunda, deixa para terceira, muitos filmes saem de cartaz. E ver que um filme brasileiro estreou, né, com esse burburinho muito merecido e com esse público bom, eu acho que é algo que a gente devia ter todo mês, sabe? Um filmão brasileiro, assim, pra gente comentar. E ele vem bem, né, nessa temporada. Isso tem me mantido otimista. A gente acabou de ter uma lista da revista Hollywood Reporter, né? A Hollywood Reporter, ao lado da Variety, são as duas publicações mais importantes dessa temporada de prêmios, né? Que ditam muito aí o que as tendências estão falando. E tanto o Wagner foi colocado como um ótimo concorrente ali a melhor ator, ele está ali entre os 5, ao lado de George Clooney, o Timothée Chalamet, então vamos ver aí se isso se confirma, e o filme entre os 5 indicados a melhor filme internacional. Tem outros concorrentes fortes que a gente pode falar mais aqui, mas isso já enche a gente de alegria também, porque é um filme muito diferente, né, do Ainda Estou Aqui, não tem comparação, mas que bom que a gente também mantém a nossa atenção para o nosso cinema no internacional, né? Eu acho que é tudo que a gente quer, né? Um filme bom brasileiro para a gente comentar todo mês e um no Oscar todo ano, por que não, né? Por que não? Agora, Flávia, na fase ali do Brasil escolher o seu representante, né, para talvez figurar a lista final lá na frente, que só sai em 2026, para os indicados a filme em língua estrangeira do Oscar, a gente tinha já outros filmes brasileiros muito bons, né? Tinha ali uma dúvida na retinha final, ficou entre Manas e O Agente Secreto. Manas, um filme lindíssimo, gostei muito de Manas, mas eu adorei vários ali da lista. Adorei Baby, adorei... Acho que O Último Azul também estava na lista, né? Malu, eu acho um filmaço brasileiro. Tem também uma lista grande ali de filmes brasileiros. É claro, todas essas repercussões internacionais e depois de ganhar um Oscar, o Brasil parece que consegue furar essa bolha. Sempre teve filmes bons, mas essas premiações internacionais são fundamentais, não só lá para fora, mas até para o nosso orgulho nacional aqui, né? Com certeza. Eu sempre digo que uma coisa puxa a outra puxa uma. O que quer dizer isso? Que a gente não precisa do Oscar para dizer que a gente faz filme bom. Nunca precisou. A gente sabe que a gente tem o nosso cinema que se comunica com a gente, né? E, por exemplo, sei lá, um fenômeno nosso, o Alto da Compadecida. É um filmaço, a gente ama e não fez essa carreira internacional. Ele diz muito sobre nós, sobre nossa cultura. Mas a gente ter um filme que é pré-finalista, como, por exemplo, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que foi o último filme que foi pré-finalista do Oscar em 2008, isso diz que a gente também dialoga com o mercado internacional. E o ano não fez muito sucesso como merecia aqui no Brasil. Então, quando a gente consegue unir essas duas coisas, e a gente está numa época que a gente tem comentado isso,
o mundo, principalmente pós-pandemia, com as redes sociais, ele mudou muito, ele se ampliou. O público brasileiro é um público atento, né, que esquenta aí o assunto, que engaja. Então, isso faz com que os filmes também sejam vistos e comentados lá fora. Vocês pensam que não? A Variety, o Globo de Ouro, o Oscar, eles estão todos de olho no engajamento que o brasileiro provoca, porque a audiência do Brasil no Oscar foi a maior no mundo. Né? O diretor da academia veio para o Festival do Rio esse ano falar que país é esse, deixa eu conhecer essa gente que se mobiliza tanto. É verdade. Então, quando a gente quer, a gente coloca o nosso cinema no mundo também. Nós, como público, é uma ação. A gente não coloca o nosso futebol? É a mesma coisa, a nossa torcida também está em campo. Né? Então, Manas é um filmaço, foi premiado em Veneza. O Último Azul ganhou o segundo prêmio principal no Festival de Berlim esse ano, que é um dos festivais mais importantes do mundo. Então, a gente quer continuar e a gente está produzindo mais e vamos colocar aí o nosso cinema no circuito nacional e internacional. Ô, Flávia, acho que também é importante da gente dizer, né? Você comparou ali, claro, com Ainda Estou Aqui. O Agente Secreto é um filme totalmente diferente. Tem um pano de fundo ali mesmo, pelo menos de mesma época, que é a época da ditadura militar, né? Que o Kleber chama Anos de Pirraça, lá no Agente Secreto. Mas todos esses outros filmes, O Malu, O Último Azul, Humanas e O Último Azul, que falam de uma mesma região, que também isso é super interessante, que é uma região que está chamando muita atenção agora por causa da COP30, que é a região norte, é Belém do Pará, Floresta Amazônica. Mas acho que também é interessante destacar que são filmes de diferentes tipos brasileiros, né? O Agente Secreto é um thriller com uma perseguição ali, também tem drama, mas tem elementos muito engraçados. Eu não sei se os gringos conseguem entender todas as piadas recifenses, pernambucanas ali, mas é totalmente diferente do dramalhão ali do Ainda Estou Aqui e desses outros filmes brasileiros que também acabam chamando atenção e que também estão sendo premiados em prêmios importantes aí, internacionais. Então, eu acho que também é interessante da gente destacar o quanto o cinema brasileiro é multi, né? Tem para todos os gostos, né? É muito bom isso que você disse, porque tem algumas críticas aí que eu tenho visto falando, mais um filme de ditadura, 2 filmes com o mesmo tema não são indicados ao Oscar num ano seguido. Primeiro, não é verdade. Segundo, não é um filme de ditadura o Agente Secreto, né? Porque a ditadura está ali, mas em nenhum momento ele fala, é um filme de ditadura. É um filme de ditadura no sentido de que a tensão está no ar. No Agente Secreto, você não sabe de onde o inimigo está vindo. Você começa o filme, gente, é uma delícia. Quem não assistiu ainda, faça esse exercício gostoso, assim, de embarcar sem saber muito. Ele abre com aquela sequência do posto de gasolina, tem um corpo ali no chão, coberto com um jornal, está no pleno carnaval. A polícia chega, mas não se importa muito com aquele corpo. Isso já está no trailer, né? E aí você vai vendo que durante um período ditatorial, seja qual for, você não sabe de onde o inimigo vem, né? O personagem do Wagner Moura, ele tá fugindo de São Paulo para o Recife, você não entende muito bem, você acha que vai ser óbvio, não é. No fundo, ele é um professor universitário, mas por que esse professor está fugindo? Quem que ele encontra no Recife, né? E como você falou, tem um thriller, tem drama ali acontecendo, porque tem a família dele, ele perdeu a mulher, e tem o fantástico. E nesses momentos, né, em que você não pode falar o que você quer falar com a liberdade que você quer, histórias fantásticas como a da perna cabeluda, elas entram como uma grande metáfora para o que aconteceu. Quem que a perna cabeluda matou no dia anterior? Mas peraí, como essa pessoa morreu? Você não podia falar, então foi a perna cabeluda que falou. O fantástico entra para explicar muita coisa do real. Então, assim, é um filme muito rico, tem muita coisa acontecendo. Não é um filme de ditadura e não é um drama, como você falou, não está na casa do melodrama como Ainda Estou Aqui. O Último Azul é um filme de ficção científica que se passa no Amazonas, né, no estado do Amazonas, para falar do envelhecimento da nossa população, como é que a gente está tratando isso, só que ele vai para a ficção científica. Foi tema do Enem essa semana, o envelhecimento da população brasileira, o envelhecimento do mundo. Como que a gente vai viver, né, e conviver com a nossa população idosa? Já Humanas é um assunto atávico. Infelizmente, em todas as classes sociais, raças, culturas, países, que é
a violência intrafamiliar com meninas e meninos, a violência sexual, o abuso, filmado de um jeito muito delicado, muito inteligente, né? A Mariana Brennan arrasou muito nesse projeto. Imagina, olha o tanto de temas que um país como o Brasil tem. Então, eu fico muito orgulhosa, assim, da gente ver o tanto que a gente está conseguindo contar de nossas histórias e que o cinema do Norte a gente veja mais, né? Porque, como você falou, não é por acaso que a Coptira em 30 tá aí. E vai vir muita coisa dessa região ainda para a gente assistir. É isso.